E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Estamos estudando atualmente o livro Nosso Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar. Hoje vamos iniciar o capítulo 49, Regressando à Casa. E no último programa, finalizando o capítulo 48, nós comentávamos sobre o que o Ricardo, pediu. Ele não pediu facilidades, comentava sobre isso, a reencarnação já reencarnado. Ele pede à família que ore por ele e que ele nunca dispõe de facilidades. Comentava sobre isso, sobre a necessidade do trabalho, sobre passar bem pelas dificuldades. E mais adiante, o André Luiz ia cumprimentar a Dona Laura, finalizar a sua cumprimento, a Dona Laura está se despedindo, vai reencarnar. E aí, quando ele vai, o Clarencio pega ele pelo braço, vamos dizer assim, está escrito aqui, mas pega ele pelo braço e diz a ele, e fala uma notícia que ele está esperando há muito tempo, que amanhã o Clarencio vai acompanhar, no dia seguinte, vai acompanhar a Dona Laura aqui a algum departamento para se preparar para reencarnar, e se o André Luiz quiser, ele pode ir também visitar a família. Aí pronto, ele desmaia, ele morre, eu acho que morre, não fala aqui, mas ele tem uma surpresa muito grande. E comentamos também que instintivamente, depois desse convite, ao mesmo tempo que ele ficou alegre e surpreso, como nunca, ele instintivamente, ele lembrou do trabalho dele nas câmaras de retificação. A gente falou disso, sobre a questão da responsabilidade do espírito, que recebe a notícia, um presente desse, que ele esperava tanto, mas mesmo assim ele pensa no trabalho dele. E mais adiante, o Clarencio, o ministro, diz para ele não se preocupar com isso, porque ele tem quantidade de horas de trabalho suficiente. Falamos sobre isso, sobre a recompensa do trabalho, no bem, que a gente sempre recebe. E, possuído de júbilo, ele diz que, finalizando o capítulo, ele diz que estava possuído de júbilo intenso, agradeceu chorando e rindo ao mesmo tempo. E agora vamos ver o André Luiz retornando à sua casa. Se tivesse um fundo musical, seria a música da Branca de Neve e os Sete Anões. Eu vou para casa, agora eu vou, Então, sim, só mais um detalhe que nós comentamos, muito importante, Tereza comentou também, sobre a questão da obediência, O André Luiz está podendo ir em casa equilibrado mais do que nunca para poder visitar. Então, por quê? Porque ele trabalhou e obedeceu. Isso são as duas coisas fundamentais que nós temos que ter ao desencarnar. Aliás, aqui também, Trabalhar e obedecer. Mas no plano espiritual, que a gente aprenda com ele aqui essa fórmula, Por aí que ele está indo em casa equilibrado. Fizemos uma comparação também com o personagem Jerônimo do livro Memória de Suicida, que em condições adversas, bem contrário ao que o André Luiz, insistiu para ir em casa, desobedeceu e foi, e deu no que deu, um desastre total. Livro Memórias de Suicida, o personagem Jerônimo. Mas antes do Marco começar a ler, a gente gostaria de pontuar uma coisa. O que nós vamos ler aqui, o que nós estamos estudando com o André Luiz, é uma situação pertinente à vida desse espírito, porque cada caso é um caso. Tem espíritos que não vão para a colônia, ficam aqui vagando depois da desencarnação. Tem espíritos que ficam na casa dos familiares, não se afastam. Tem espíritos que têm a permissão de voltar para casa e trabalhar em casa. Então, é para a gente não ficar achando que todo mundo, quando desencarna, vai acontecer como aconteceu com o André Luiz. Cada caso é um caso. Para isso,
a série André Luiz vai nos mostrar, né, outras situações. No livro Sexo e Destino, o personagem Cláudio, que foi um personagem, assim, ele é muito interessante, a história dele, a transformação dele. Ele morre, daí a 6 dias depois da desencarnação dele, ele tem a permissão, não é? Tá no capítulo 13 do livro Sexo e Destino, olha só. Permitia-se a Cláudio o período de 10 anos de serviço ao pé dos familiares, antes de se elevar aos círculos imediatos da espiritualidade. Então o Cláudio, que era um moço, coitado, tinha um comportamento muito desequilibrado nesse livro, enquanto encarnado estava, se arrepende do que fez, e ele, 6 dias após, ele já está em casa, trabalhando. E vai ficar 10 anos trabalhando com a família. Só depois, ele, como ela coloca aqui, ele vai se elevar aos círculos imediatos da espiritualidade para julgamento da existência transcorrida. Né? Então, é só para a gente pontuar isso, porque senão a gente pode achar que todo mundo vai acontecer com o que aconteceu com o André Luiz. Não vai ser assim. Eu acho que é no Missionário da Luz que o André Luiz tem a história do Raul e da Esther. Missionários da Luz, é isso mesmo. Quando ele vai na casa lá da Esther, ele vê desencarnados, parentes morando com ela, se alimentando da comida dela. Então, eles nem sequer saíram da casa, né? Porque o André Luiz quer voltar para casa. E aqueles, se eu não me engano, capítulo... Eu esqueci o capítulo. Acho que é capítulo 11. É capítulo 11, se eu não me engano. Então o André Luiz vai ajudar essa moça que o marido, né, se suicidou e ela pensa que ele foi assassinado. Quando ele chega lá, ele se espanta. Tem parentes comendo com eles na hora do almoço. Eu não sei se são 4 ou 5 parentes. Por aí. Eu acho que são 4, sim. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então, pra gente não... cada caso é um caso. Isso. Cada situação é uma situação diferente da outra. Isso. A gente vê no livro, por exemplo, na obra básica Céu e Inferno, aqueles espíritos que Kardec relaciona, espíritos felizes, espíritos sofredores, cada uma situação diferente que o levou àquilo. Isso vai depender muito do que o espírito do preparo que o espírito já teve, do conhecimento que ele tem. Para o André Luiz foi necessário esse período, né? Para esse que a Tereza citou, o Cláudio Nogueira, não foi. Cada espírito responde de uma maneira diferente. É como o aluno na escola. O ensinamento é um só e cada um apreende de um jeito, não é? Cada um tem uma capacidade de memória diferente do outro, cada um tem uma capacidade, tem um interesse maior do que o outro. É como nós aqui na escola. Não, na escola da vida é a mesma coisa. É isso que os espíritos nos ensinam, nos orientam. Por isso a resposta é dada de acordo com a tua bagagem de espírito. E por isso também que a colheita é de Deus, não é? É no capítulo 11, sim. É no capítulo 11, intercessão. Quem quiser dar uma olhada lá, ler, vai ver que na mesa da refeição, livro Missionário da Luz. Isso. Então, a gente vai ver que lá, eu acho que é no começo desse capítulo, quando ele vai lá na família para poder ajudar, né, o Alexandre, poder ajudar, ele vê isso, que a Esther está conversando, eu acho, com uma tia, né, e ele vê pessoas, parentes, ele fala, parentes estão comendo junto com eles. Então, quer dizer, esses nem saíram de casa. O avô da Antonina também no Entre a Terra e o Céu? Entre a Terra e o Céu. Isso. Aqui, achei. A mesa familiar é sempre um receptáculo de influenciações de natureza invisível, né? Porque é aqui que ele vê não só esses parentes, mas só que no caso,
Olha só, os que desencarnam em condições de excessivo apego aos que deixaram na crosta, neles encontrando as mesmas algemas, quase sempre se mantêm ligados à casa, às situações domésticas e aos fluidos vitais da família. Alimentam-se com a parentela e dormem nos mesmos aposentos onde se desligaram do corpo físico. Por isso que o André Luiz estranhou. Então, cada caso é um caso. Aqui a gente vai ver André Luiz. Isso tudo está baseado no autoconhecimento, né? Nós nos conhecemos, até que ponto a gente consegue suportar certas situações. No livro, nesse mesmo livro que a Tereza citou, Sexo e Destino, que é o Cláudio Nogueira, tem a outra personagem, a dona Isabel, agora me fugiu o nome, Isabel, se eu não me engano, ela é uma pessoa, ela é uma pessoa boa, muito boa, pessoa do bem. Ela tem um merecimento. A filha do Pedro Neves? Isso. Filha do personagem Pedro Neves, não é Isabel, não. Não. Bom, mas a Teresa vai ver ali. Ela é uma pessoa do bem, ela está desencarnando em casa, ela está com câncer, e os espíritos, é permissão dos espíritos de irem resgatá-la, tem todo o amparo e tudo mais. Depois que ela já está na colônia, desencarnada, o filho, o pai dela foi recebê-la, né? Ajudou e tal. E depois que ela está no plano espiritual, nas circunstâncias da história, que não vem aqui o caso citar, ela insiste para ir ver o esposo que ficou. Quando ela vê o esposo numa cadeira de rodas, totalmente adoentado, ela já fica surpresa, ela já fica abalada. Depois ela pede para ir na casa dela. E o filho leva. O pai dela, né, o Pedro Neves, que é pai dela, leva. E não é para ela ir, porque os espíritos já tinham orientado antes para ela não ir. Quando ela chega na casa dela, a casa dela está ali, tem uma mansão, está literalmente abandonada. Ela começa a andar pela casa e vê todas as pratarias, eles falam imóveis, tudo abandonado, tudo largado. Ela se desequilibra totalmente, ela desmaia na hora ali no chão. E leva dias para recuperá-la. Uma pessoa boa. Então ela não tinha condição de vir em casa. Então cada caso é um Beatriz. caso. Isso, obrigado. Beatriz, esse mesmo. Cada caso é um caso. Um outro caso interessante aqui. Antes da gente começar a leitura, não é porque ilustra, né? E que se vocês quiserem, no livro Missionário da Luz, o capítulo 15, tem um pai lá, está desencarnado, e ele tenta ajudar a filha, só que ele está muito preocupado com a filha e a filha está encarnada, né? Então, mas a filha, ela tá envolvida com entidades que a vampirizam na área sexual, ela está grávida e o marido, ela não quer esse bebê. E o marido, de alguma maneira, né, tá se afastando dela pelo comportamento dela, e o pai está muito preocupado. Sabe o que eles fazem? Fazem o pai esquecer ela. Ainda tem esse detalhe, não é? Esse não vai vir não vai querer vir em casa porque ele se esqueceu que tem filha. Olha só, olha como é que é colocado aqui, o Alexandre coloca. Tem um pai, essa moça tem um pai que a estima com extremos de afeto, esclareceu o diretor. No entanto, ele sofria imerecidamente pela filha leviana e grosseira, e tanto padeceu por ela que os seus superiores em nossa colônia espiritual submeteram-no a tratamento para ouvido temporário, esquecimento temporário da filha querida, até que ele possa se recordar e se aproximar dela sem angústias emotivas, porque ele não merece passar. Ainda outro caso, por ele viria ajudá-la, porque ele é um pai afetuoso, e ela está totalmente destrambelhada, como se diz, né? Ela está totalmente desviada do caminho do bem, e ela acaba cometendo o aborto. Mas o que eles fazem? Nesse caso, eles tomam uma providência radical. Eles fazem o pai esquecer que tem filha. Então, outro exemplo para a gente ver que cada caso é um caso. E o nosso talvez seja diferente quando a gente desencarnar. Uma coisa é certa, obedecer o guia. Obedece sem restrições. Então vamos iniciar. Marco vai começar a ler.
capítulo 49 do livro Nosso Lar, Regressando à Casa. Isso. Imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade, com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal depois de longa ausência. Então, um detalhe aqui, já no primeiro parágrafo, para a gente ver, imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores. Então, é essa criança que confia no benfeitor. E é isso que a gente tem que treinar, a confiança em Deus, a confiança em Jesus, né? É confiar em Deus e Jesus e caminhar. Segura, não tem uma música até que diz, segura na mão de Deus e vai, né? Tem uma página do Emmanuel no livro Hora Certa, que é intitulada assim, Confia em Deus e Caminha. E um trecho ele diz assim num trecho da página: guarda a confiança em Deus e não te detenhas. Muitos te anotam o entusiasmo na fé que abraças, e por isso te repelem, mas Deus te acolhe, né? Então ele vem dizendo que não é para a gente se importar com a opinião dos outros, e sim confiar em Deus. E ele finaliza dizendo: prossegue adiante, confiando na presença e na justiça de Deus, e Deus te concederá hoje e sempre tudo aquilo que te seja o melhor. Porém, o problema é que o que Deus vê o que é melhor para nós, nem sempre é aquilo que nós gostaríamos de receber. Mas é assim mesmo, né? É a criança que não quer estudar, mas tem que ir para a escola. Não quer tomar o remédio, mas tem que tomar o remédio, né? E é isso. Outra coisa que a gente tem que lembrar é que até aqui o André Luiz, ele era considerado um doente em tratamento em nosso lar, até o capítulo 48. Ele era um paciente de nosso lar, ele era ele estava sendo tratado em nosso lar. A partir de agora, ele vai passar por um teste, porque essa vinda ao Rio de Janeiro é o verdadeiro teste para o André Luiz, para que os benfeitores possam colocá-lo não mais na condição de doente em tratamento, mas sim de morador, não é? De cidadão de nosso lar. Então ele agora está no teste. Esse vai ser o teste decisivo, não é? No caso da vida do André Luiz no mundo espiritual. Vai depender da resposta que ele der às situações que vão se apresentar, vai depender a estada dele, né? O futuro dele em nosso lar. Certo. Se ele realmente vai se tornar um cidadão de nosso lar ou não. Então, continuando. Segundo parágrafo. Segundo parágrafo. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. Ele já está no ambiente do bairro dele, né? Aqui. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da senhora Laura, que denunciava extrema preocupação, e despedi-me da pequena caravana que seguiria adiante. O detalhe aqui que ele coloca, que ele estava tão embriagado de alegria que não notou mais a presença da dona Laura. O foco dele mudou. O foco dele mudou, exatamente. Que a Teresa pegou o livro dos Espíritos ali, mas eu ia pegar. Na pergunta de número 895, Allan Kardec fala da questão do interesse pessoal. Ah, sim. Então, o interesse pessoal dele aqui já mudou. Ele foi abrigado, vamos dizer assim, pela dona Laura no nosso lar. Ele foi, a família, o abrigou Lisas, todo mundo. Ele foi convidado à recepção particular na casa dela, para a despedida dela na colônia. Ele foi tudo, então ele não conhece a dona Laura só dessa. Com certeza, a gente vai tirar as conclusões aqui. Mas na hora do interesse pessoal, ele embriagado de alegria, ele não notou mais a presença dela, porque o foco dele foi outro. Então, na questão 895, Allan Kardec fala disso, do interesse pessoal nosso, que... Deixa só a Teresa me emprestar o livro aqui, que ela pegou o livro. Ó, na 890, se eu ler aqui para vocês um trechinho só. Já abri nela aqui. 895. Ó, a pergunta é assim: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, todo mundo é egoísta e orgulhoso ainda na Terra, qual o sinal mais característico da nossa imperfeição?
Porque muitas vezes a gente põe uma máscara em nós mesmos que nos engana a nós mesmos, não é? Mas o sinal característico é o interesse pessoal. E aí o Espírito responde assim: frequentemente as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Então, é isso. Não resistiu à pedra de toque, a arranhadura se mostra. Não é o caso aqui, mas a gente só está abrangendo o raciocínio, dizendo que o interesse pessoal, às vezes, nos bota só naquele foco. Em outra situação, por exemplo, a gente pode fazer também uma comparação com Paulo de Tarso. Quando ele vê Jesus na estrada de Damasco, se apresenta para ele, o interesse pessoal dele é o Cristo. Focou e pronto, e ninguém demoveu ele disso. Eu vi Jesus, ele falou comigo e eu vou seguir, e pronto. Então, essa questão do interesse pessoal. Não, o que eu ia pegar aqui no Livro do Espírito não era sobre o foco, não, que você colocou aí do Livro do Espírito. Era por conta da expressão da dona Laura, a extrema preocupação, porque apesar dele não estar focando nela, mas ele percebeu, acho que quando começou a viagem para a crosta da Terra, ele viu que ela estava com extrema preocupação. Aí no Livro dos Espíritos, na pergunta 340, Kardec faz assim, indaga os espíritos: é solene para o espírito o instante da sua encarnação? Porque ela, coitada, é o que ela vai acontecer com ela está se preparando para vir. Então é solene isso para ele? Pratica ele esse ato considerando grande e importante? Resposta: procede como o viajante que embarca para uma travessia perigosa. Por isso é que ela está com esse semblante de extrema preocupação. E que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que se decide afrontar. Olha a imagem que os espíritos fazem ao nosso nível evolutivo aqui na Terra, o que é reencarnar. Reencarnar é uma viagem perigosa, que os espíritos, que não sabem se vão encontrar a morte nas ondas que se decide afrontar. Por isso que, apesar dele estar com foco, lá na família, ele não deixa de descrever para a gente que a dona Laura está com uma extrema preocupação. O semblante dela, ela, deve ser como eu fico quando eu viajo de avião, que eu não gosto. Então eu não consigo, todo mundo vê no meu rosto que eu estou angustiada de estar ali dentro. Eu vou por necessidade. Se eu tiver alguma necessidade para ir em algum lugar, mas fora isso eu não tenho prazer nenhum de ficar ali dentro fechada. A dona Laura devia estar, eu me vejo assim, mais ou menos a dona Laura, mas lógico, uma preocupação muito maior, porque os próprios espíritos dizem que a reencarnação no planeta Terra é uma viagem uma travessia perigosa, porque o espírito não sabe se ele vai chegar, ao final da viagem. E no caso da dona Laura, mais em particular, no caso dela, a responsabilidade que ela já tem da encarnação, o conhecimento que traz, o conhecimento que ela já tem da reencarnação, da responsabilidade da encarnação, da nova oportunidade. Ela não é uma criança que está indo sem ver o perigo, ela é o espírito responsável, endividado, que está vendo o perigo que ela vai passar. E por isso a preocupação dela. Nessa pergunta, Kardec completa assim: aí é Kardec. O viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Qual é a pergunta? 340 do Livro dos Espíritos, eu estou lendo o comentário. Assim como para o espírito a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte. Quem tiver interesse de ler Livro dos Espíritos 340. Mas nós estamos chegando ao final do programa. Hoje nós começamos a estudar o capítulo 49. Agradecendo a todos pela companhia, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, por podermos estar aqui nessa encarnação, no contato com a doutrina espírita.
Deus abençoe vossos lares e vossas vidas. Muito obrigado pela atenção, fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.